Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Hoje, pela parte do dia, você vê se foi o dia ainda agora, eu recebi essa consulta aqui do Samuel Marques sobre esse osciloscópio que ele encontrou na internet, na verdade na revista eletrônica Nova Eletrônica, e aí ele me perguntou alguma coisa sobre isso, como é que funcionava. Ele, inclusive, cadê? Ele fez o vídeo. Esse aqui é o vídeo dele, da montagem que ele fez e funcionando no osciloscópio. Aí ele perguntou como é que funciona e eu respondi para ele. Lembre-se, esse aqui é o esquema, tá? E ele disse assim: quanto mais sinal na base de Q1, mais tensão negativa é drenada do gate do JFET para o GND. Quanto menos negativo for o gate do JFET, mais sinal de entrada será desviado para o GND. Então é um compressor bem simples aqui, ó, da Nova Eletrônica. Eu cheguei a ler muitas, ainda tenho muitas revistas dessa aqui da Nova Eletrônica. E agora estou na digital, né, aqui apenas na rede, nem sei se eles ainda vendem em folha mesmo. Bom, o importante é que ele perguntou aqui explicações, e a coisa bem não é muito complicada, é fácil de entender aqui. Você tem, como sempre, o coração do sistema é um JFET, canal N. Você tem um transistor PNP e o amplificador operacional. Aqui eles optaram pelo 741. Você tem uma pouca realimentação negativa, indicando que ele amplifica bem. Quanto maior for o valor desse resistor aqui, significa que menos a tensão vai influenciar a entrada inversora. Quanto menor for esse resistor aqui, aí significa que mais tensão vai influenciar a entrada inversora e com isso ele vai amplificar menos. Nesse caso aqui ele está amplificando bem. A resistência de entrada é bem alta porque ele tá para aceitar picos de 5, 7 volts. Não sei se ele aceita 10 volts na prática. Até aqui na teoria ele aceita tudo. Na prática não sei como é que ficaria um som desse aqui, mas quem jogaria 10 volts, né? Qual seria no caso o microfone, a guitarra, o contrabaixo que iria fazer isso? Eu não sei se ele é bom para subgrave, mas ele deve cobrir toda a faixa audível. Como é que ele funciona, Grego? Você tem o sinal de entrada, na entrada não inversora, ela recebe o sinal da entrada inversora, há uma atenuação, esse sinal já amplificado vai para um capacitor de 470 nF e já é a saída. O sinal entra, saída. No caminho desse sinal, antes de sair, ele excita um transistor PNP, que por sua vez ele vai afetar uma fonte de alimentação de tensão negativa aqui no gate do JFET. Eu tenho duas explicações sobre um compressor com tensão de controle negativa e um compressor com tensão de controle positiva. Tá aqui no canal. Se eu lembrar, eu coloco os dois links na descrição. E cada um tem um modo eles fazem um arranjo, engenharia estudo no meio, para quê? Quando o sinal de saída estiver muito alto, esse circuito vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o gargalo que existe no componente no unipolar JFET, ele seja aberto, ele abre. Para quê? Para que ele drene sinal da entrada para o GND. Quanto mais sinal tiver aqui, ele mais vai abrir o gargalo do JFET, ele vai puxar sinal para o terra, diminuindo o sinal que seria amplificado. Como acontece isso, querido? Bem, aqui eu tenho quase que uma bateria, aqui fica em torno de 2 volts, bem aqui, ó, tem menos 5, olha, aqui é uma tensão negativa. Então eu tenho um resistor de 1 mega, esse 1 mega ele já provoca um fechamento do gargalo, tá? Essa tensão de 2 volts já provoca um fechamento parcial do gargalo, para que ele não fique todo aberto, porque se ele ficar todo aberto, o sinal que tiver aqui vai ser puxado por terra e vai ficar mudo, não vai amplificar nada. Então ele fecha um pouco o gargalo para que o sinal já esteja impedido de passar com toda facilidade para o terra. Aí o que acontece? Quanto mais sinal tiver aqui eu vou ter uma expressão de sinal, semiciclo positivo e negativo, o ciclo completo. O transistor PNP ele vai reagir
ao semiciclo positivo ele vai fechar, aqui é um PNP, ao semiciclo positivo ele vai fechar. Semiciclo negativo, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser polarizado e ele vai puxar a energia aqui, ó, desse capacitor e jogar pro terra. Aqui eu tenho uma fonte, apesar de você ver o positivo do capacitor aqui, apenas para indicar a polaridade que ele é colocado, aqui eu tenho um lugar de energia menos negativa que esse aqui. Veja, eu tenho 5 volts, aí passo um resistor de 1 mega, então aqui eu tenho uma tensão de aproximadamente menos 2 volts, menos 5 volts, menos 2 volts. E o que é que vai acontecer quando o semiciclo negativo atingir a base do transistor? Essa bateria aqui ela vai ter uma queda de tensão, ele vai puxar a energia daqui e jogar para o terra. Quando vier o semiciclo positivo, eu vou lançar o transistor para a região de corte. Quando vier o semiciclo negativo, eu vou puxar a energia daqui e jogar para o terra. Quando eu faço isso, quando eu puxo a energia daqui para o terra, eu faço o gate ficar menos positivo. Perdão, desculpe. Eu faço ele ficar menos negativo. Eu estou com outra ideia na cabeça. E quando ele fica menos negativo, o gargalo abre-se mais. Com isso, puxa-se o sinal e impede-se que ele amplifique exorbitantemente. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu vou primeiro, deixa eu colocar aqui o osciloscópio de 4 canais, 1, 2, 3, 4, e eu vou desligar o osciloscópio de 2 canais, porque eu estou com 2 osciloscópios ligando aqui, ligados, tá? Mas eu vou primeiro mostrar nesse aqui. Quando eu introduzo o outro osciloscópio, o circuito fica meio maluco. Eu vou tirar aqui por um momento, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou tirar esses 2 pontos aqui já. Só um minuto que eu vou fechar isso aqui, vai para o ponto do gate do JFET. Vem aqui, rapidinho, por favor. Aí vamos ligar o aparelho. Deixa ele estabilizar. Estava estabilizando, pronto, estabilizou. Veja aí, você vê três formas de onda. 2 AC e uma DC. Essa forma de onda amarela é o sinal de saída. É o sinal de saída. Essa forma dessa cor aqui mais clarinha, lembre-se que é um daltônico que está lhe falando, é o sinal de entrada. Perdão, querido. O amarelo é o sinal de entrada. E essa azul aqui do meio, um azul roxo, sei lá que cor, é o sinal de saída. E essa linha DC aqui é o sinal de controle, tá bom? E você vê aqui que ele está com, na escala está com 2 volts, olha, canal 3 está com 2 volts, então ele tem 1,95 volts aqui, ó, daqui para cá, ó. Ele tem quase 2 volts perfeitos aqui. Aí, qual é o sinal que eu estou jogando nele? Estou jogando 5 volts de pico, uma frequência de 30 Hz, tá? 5 volts de pico, uma frequência de 30 Hz. Aí o que está acontecendo com o circuito? Ele está trabalhando normalmente. Eu tenho 5 volts aqui entrando e ele segura aqui abaixo de 5 em torno de, deixa eu ver, o canal azulzinho está com 500 milivolts, tá? O canal 1, que é o de entrada, está de 5 volts e o canal de saída está com 500 milivolts na saída. Na entrada, 5 volts. Cadê? Vamos botar aqui. 5 volts na entrada, um sinal bem alto. Na saída, aproximadamente 500 milivolts. É isso que está o osciloscópio mostrando aqui, tá? Eu dei uma pausa aqui para dar uma tossida. Vamos lá. Então aqui você vê que o circuito está funcionando. Vamos aumentar aqui 5 volts. Vamos colocar 7 volts. 8 volts. Aí desliga o aparelho e liga novamente, que é meio sensível esse multisim. Ainda mais num dos núcleos que eu tenho aqui. Ele vai estabilizar, olha, aumentei o sinal de entrada, que é esse mais claro de todos, e o sinal de saída ficou estabilizado, olha. Só que aconteceu uma coisa. O sinal de DC que controla o gate do JFET, ele diminuiu um pouquinho, ele ficou menos negativo, como eu falei para você. Ele ficando menos negativo, o que acontece? Ele abre mais o gargalo ali do caminho, do canal que existe entre o dreno e source, e com isso mais sinal de entrada é lançado para o T, ó, por aqui, ó, tá? Então o sinal está entrando aqui, ele amplifica, vai amplificar muito. Quando ele amplifica muito, esse sinal mais intenso é sentido aqui, o transistor trabalha, ele drena energia daqui, uma tensão de que era menos 2 volts, quando ele joga uma parte dela por terra,
vai ficar menos 1,8, 1,7 e assim essa tensão menos negativa faz com que o gargalo abra, ele puxa o sinal e joga por terra. Essa é o modo que ele funciona, tá? Esse aqui esse capacitor, ele tem a função de manter a bateria. Isso aqui é uma bateria para ele, né? Mas essa bateria vai sofrer queda de tensão conforme a consumo do transistor PNP. Agora eu estava utilizando aqui esse osciloscópio e eu vou funcionar ele novamente. Eu vou ligar ele onde eu estava monitorando aqui esse coletor do PNP. Deixa eu desligar. Eu vou introduzi-lo no coletor do PNP. Aqui o ponto A vai para cá e o ponto negativo vem para cá. Não era para subir tudo isso, tá, irmãozão? Volta aqui. Ou não vai dar, tem que... Ficou muito longe, né? Deixa eu pegar esse aqui. Esse bem aqui. Vou distanciar mais ele. Mas para isso eu preciso deixar quase perto aqui. Eu vou deixar aqui. Aqui tá bom. Aí eu vou romper esse ponto bem aqui, ó. Pronto. Agora eu introduzi o osciloscópio no circuito. Vamos energizar. Pá, e vamos ver o comportamento. Aqui, olha. O transistor PNP trabalhando na região negativa. Quando vem o semiciclo positivo, o que acontece? Ele fica apenas, entra na situação de corte, tá? Esse clique que você está vendo aqui, como fosse uma RF, uma alta frequência, isso pode ser resolvido com um pequeno capacitor, mas que eu não vou colocar agora, tá? É só para você saber que quando chega o semiciclo positivo, aí o que acontece? Ele entra na região de corte. Quando vem o semiciclo negativo, ele puxa a energia de lá. Aí depois a coisa estabiliza e o processo se repete, tá? Então é assim que ele está trabalhando o transistor PNP. Quando vem o semiciclo positivo, ele vai para a região de corte. Quando vem o semiciclo negativo, ele entra em condução e drena energia desse ponto aqui. Cadê aqui? Vamos aqui. Desse ponto bem aqui, ó, ele drenando energia desse ponto, ele faz uma tensão negativa de menos 2 volts aproximadamente, cair para menos 1,9, 1,8. Lembrando que é um JFET, ele não precisa de uma grande diferença de tensão para que o gargalo seja aberto ou estreitado, tá bom? É um JFET, a compreensão é diferente. Os transistores unipolares, eles são diferentes da compreensão do bipolar, tá? Então basicamente é isso, Samuel. Eu tô mexendo um monte de coisa, que é por isso que eu não tô tão concentrado. Você viu falhar, gaguejar aqui, dizer às vezes coisa, mas corrigindo a tempo. Basicamente é esse o funcionamento desse simples e aparentemente eficiente. Eu ainda não montei. Se ele montar, Samuel, se você montar, põe aí no vídeo para a gente ver como é que ele funciona, como é a dinâmica dele, como é que ele funciona nas baixas frequências. Ele não tem fator de correção para alta frequência, tá? Ele não contempla fator de correção para alta frequência. A coisa muda de figura quando você aumenta as componentes altas num compressor. Ele precisa de um fator de correção para que a linearidade que ele provoque não faça com que mate todos os agudos. Então, como ele não tem esse fator de correção, talvez ele não seja lá muito bom para um microfone, assim, no caso você tem a sibilação, né, o S, essa sibilação, ou a própria guitarra. Então, como ele não tem, é interessante colocar ele em prática, ver como é que ele funciona, escutá-lo e aí interpretar se ele é um bom compressor. Dificilmente o será, porque ele é bem simples. Ele é bem simples, então não dá para você querer tirar muita coisa de um circuito bem simples. É mais para você, didaticamente é ótimo para aprender, didaticamente é ótimo para montar, para você ver a coisa funcionando, mas assim, um quesito profissionalmente, claro que quando vier os componentes de alta, ele não tem fator de correção para isso, tá? E é até meio difícil, né, por causa que se eu colocar um fator de correção para as componentes de alta, talvez esse ponto aqui que você está vendo, agudo demais aqui, se levantando, uma sobretensão, talvez ela venha a ficar exorbitante e incontrolável. Isso é uma consideração, eu não fiz aferições, é apenas uma conjectura, tá bom, querido? Fica aqui esse vídeo, desculpe as falhas, é que eu estou concentrado em um monte de coisa, estou fazendo um monte de coisa, além de estar aqui com você. Para você, boa sorte!